Olá pessoal, tudo bem? Vamos lá para a nossa primeira aula de legislação institucional aqui do TJ, tá? Essa disciplina que é o carro-chefe do nosso concurso, é a disciplina mais importante, é a disciplina que todo mundo está zerado hoje, começando zerado, mas você vai chegar até a nota 10. Eu garanto que de 10 questões, que se vierem 10 questões na nossa prova, a gente vai acertar as 10. Não admito 9, não admito 8, não, tá? A nossa luta aqui vai ser para gabaritar, tá bom? Até porque a concorrência vai ser tão grande para esse concurso que um pontinho a mais, um a menos, te coloca na posição, né, 50, 10, se você errar vai lá para 5.598. Não é isso que nós queremos, então é para gabaritar. Vamos lutar aqui para a perfeição, tá bom? Nós vamos começar o nosso curso, né, aqui de legislação institucional pela Lei Complementar número 17, que é a lei que trata, né, a lei que organiza todo o Tribunal de Justiça do Amazonas. No edital passado, tá, os editais passados, 2013, 2015, nós tivemos os seguintes conteúdos programáticos. Pode jogar aí na tela pra gente, pode jogar aqui a minha tela. Esses foram os conteúdos programáticos, né? Cobrou aqui organização judiciária do Tribunal de Justiça. Deixa eu aumentar aqui um pouco a tela. Oi, cadê? Né? Pronto, tá aqui, vamos aqui. Cobrou aqui a organização judiciária, né, do Estado. Órgãos do Poder Judiciário, que é o que nós vamos batalhar, começar a falar aqui hoje, tá? Composição do Tribunal de Justiça, o funcionamento, as atribuições, tá? Corregedoria Geral do Tribunal de Justiça, tá? Serviços auxiliares do Tribunal de Justiça. Então, nós vamos nos basear aqui pelos editais passados, tá? E porventura, caso o edital seja publicado com alguma coisinha que não esteja aqui abordado no nosso curso, claro que nós vamos regravar e vamos disponibilizar para vocês para abarcar todo o edital. Todo o edital aqui vai ser contemplado, isso aí você pode ficar tranquilo, tá bom? Mas, Fábio, e essa legislação do Tribunal de Justiça do Amazonas, como é que eu vou estudar ela? Você vai estudar ela com base, pode vir aqui comigo, com base na nossa apostila, que estou liberando para vocês por parte. Então, já estamos aqui com a nossa apostila. Essa nossa apostila, ela vai ser liberada por partes. À medida que eu for gravando aqui as nossas aulas, as nossas apostilas vão sendo liberadas dentro da plataforma aqui de cursos online do Sou Concurseiro. Vou passar lá na parte de material complementar. Então, é muito importante que você tenha, né, a apostila impressa. Como eu falei na nossa aula 0, imprima essas apostilas para você assistir essas videoaulas com a apostila em mãos, até para você destacar, arriscar muita coisa que a gente vai fazer aqui, beleza? E começando aqui, né, nós estamos com a nossa apostila, pode colocar aqui a nossa tela, né? Essa aqui é a nossa apostila aqui do Tribunal de Justiça do Amazonas, né? A legislação está completamente aqui toda atualizada aqui para vocês, né? Deixa eu só diminuir aqui o zoom, vai ficar bem bacana. Beleza. Temos aqui, né, toda a parte da legislação. Toda a parte aqui da legislação. Começando aqui pela Lei Orgânica 17, Lei Complementar 17 de 1997, chamada de Lei Orgânica do Tribunal de Justiça do Amazonas. É a lei de organização e divisão judiciária do Estado do Amazonas. E essa lei, ela, né, vai trazer, né, que eu vou começar aqui a destrinchar aqui com vocês, qual a finalidade dessa lei, Fábio? Qual a finalidade dessa lei? Vamos colocar aqui os objetivos aqui dessa lei. Vamos pegar aqui a nossa caneta, tá? Então, lei complementar, número 17 de 97. Essa lei aqui, ela é chamada de Lei Orgânica do
Tribunal de Justiça do Amazonas. Ela vai trazer toda a organização da primeira instância e também da segunda instância. Ou seja, ela vai tratar tudo sobre, né, os tribunais, né, os juízes, vai tratar sobre os juízes, a parte dos juízes, que é essa primeira instância, né, a justiça de primeiro grau, mas também vai trazer a parte da segunda instância, que é a justiça de segundo grau, como é que vai ser, como é que vão ter o andamento de processos dentro do Tribunal de Justiça do Amazonas. Ela também vai trazer uma total organização dos serviços auxiliares. Vocês, futuros servidores, assistentes técnicos, vocês analistas, os servidores como um todo do Tribunal de Justiça vão desempenhar suas atribuições nesses serviços auxiliares. Tá? Então ela trata dessa primeira instância, dessa segunda instância e dos serviços auxiliares. No concurso passado, vieram questões principalmente envolvendo a parte da segunda instância, como é que se dá a organização do tribunal, quais são os órgãos dentro do Tribunal de Justiça, como é que esses órgãos atuam, quais são as competências deles. Também vieram questões aqui desses serviços auxiliares, quais são os órgãos, né, auxiliares dos órgãos do Tribunal de Justiça. Então, nós temos os órgãos do Tribunal de Justiça e quais são os serviços auxiliares que auxiliam esses órgãos, tá bom? E é isso que nós vamos desempenhar aqui nos nossos estudos a partir dessa nossa primeira aula. Começando aqui, né, temos aqui o artigo 1º aqui da nossa lei, que vem falando: este código dispõe sobre a divisão e a organização judiciária do Estado do Amazonas, bem como sobre o regime jurídico da magistratura e a organização dos serviços auxiliares, observados os princípios constitucionais que as regem. Esse regime jurídico da magistratura, que é essa parte dos direitos voltados aos juízes, quais os direitos que eles têm, isso não foi abordado nos editais passados. Os editais passados não cobrou essa parte aqui do regime jurídico da magistratura. Os direitos que os juízes possuem. Tá? Aqui dentro da lei nós vamos ter vários pontos de direitos ligados aos juízes, né? Como se fosse um estatuto. Nós não temos o Estatuto dos Servidores do Amazonas. Essa lei aqui é como se fosse o Estatuto dos Juízes do Amazonas. E essa parte aqui, ligada aos juízes de primeiro grau, não foi cobrada no edital passado, nos editais passados, mas se porventura, nesse próximo edital, vier alguma coisa, nós vamos gravar, fiquem tranquilos. O que vier no edital, nós vamos gravar. Isso aí, tá? Vai ser uma promessa aqui que a gente faz e vai ser cumprida. Fiquem bem tranquilos que todo o edital vai ser abordado nos nossos cursos online aqui, tá bom? Bom, deixando aqui de conversa, já vamos para o nosso primeiro ponto, né? O ponto aqui, um dos pontos mais importantes aqui dentro do nosso curso, né? Essa parte aqui do edital mesmo, né? Que é os órgãos que compõem o Tribunal de Justiça do Amazonas, começando aqui. Vamos aumentar aqui um pouquinho o nosso zoom para ficar bem legal. Pronto, né? Tá legal aqui. Beleza, né? Beleza, show de bola. Legal. Bom, nós temos aqui, por sua vez, né, os órgãos que compõem aqui o Tribunal de Justiça do Amazonas, começando aqui pelo seu artigo 1º. E aí vem falando o seu artigo 2º. E esse artigo 2º já teve uma alteração em 2017. Tá? Então, o artigo 2º, o artigo 3º, no caso, ele já foi alterado em 2017, onde mudaram a estrutura, a organização dos órgãos do Tribunal de Justiça do Amazonas. Onde você está vendo aqui, né, a administração da justiça compete ao Poder Judiciário pelos seus órgãos.
tá? Com a colaboração dos serviços auxiliares. Então, serviços auxiliares são vocês, tá, pessoal? Então, se falar serviços auxiliares, são vocês, futuros servidores do TJ. Mas, vamos ver aqui, né? Temos agora como órgãos do Tribunal de Justiça, o próprio Tribunal de Justiça, né? Do Poder Judiciário do Amazonas, o próprio Tribunal de Justiça. Vejam que o Tribunal do Júri, né? Aqui, ó, Tribunais do Júri, tá aqui, Tribunal do Júri, então Tribunal de Justiça, Tribunal do Júri. Juízes de direito, né? Tá aqui eles, são também órgãos do Poder Judiciário. O juiz, ele é considerado um órgão, sempre falo isso, eu sempre falo isso, juízes são considerados órgãos do Poder Judiciário. E aqui vem uma mudançazinha. Na lei passada chamavam, né, os juízes substitutos de carreira, aqueles juízes que ainda não tinham a vitaliciedade, que não adquiriram a vitaliciedade que é de 2 anos. Então eles eram chamados juízes substitutos de carreira. Com a atualização agora de 2017 da lei, eles são chamados juízes de direito auxiliar. Tá? Então, juízes de direito auxiliar, nós vamos falar o que vem a ser esses órgãos, né, que são também considerados órgãos, mas resumindo, são aqueles juízes que acabaram de passar no concurso, que ainda não têm vitaliciedade e são chamados juízes de direito auxiliar. Temos aqui, por sua vez, uma outra categoria que são os juízes substitutos de carreira também. Tá? Então, temos aqui o juiz substituto de carreira e o juiz substituto de carreira, criando aqui uma terceira categoria, que são os juízes agora de direito auxiliar. Tá? Nós vamos ver, estudar, falar sobre o juiz titular, né? O juiz titular de uma comarca, de uma vara. Vamos ver o juiz auxiliar desse titular e vamos falar do juiz substituto. Tá bom? Então, são 3 tipos de juízes. Só lembrando que esses 3 aqui, eles são considerados órgãos, tá? Durante a atuação deles, são órgãos do Poder Judiciário do Amazonas. Temos os conselhos de justiça e de auditoria e temos os juízes de paz. A grande novidade agora, né, são as turmas recursais dos juizados especiais. Hoje, quando o juizado especial ele toma uma decisão, você vai recorrer dessa decisão do juizado especial para uma turma recursal. Tá? Então, essas turmas recursais são as instâncias superiores dos juizados especiais. Muito bem, vamos agora só fazer aqui um esqueminha para ficar bem bacana a nossa aula. Vamos pegar aqui o nosso esqueminha, tá? Vamos pegar aqui o nosso esqueminha. Vamos começar o nosso esqueminha aqui, para ficar bem legal, começando pegando aqui a nossa caneta, começando aqui pelos órgãos aqui, ó, Tribunal de Justiça, você vai colocar aqui, ó, Tribunal de Justiça, você vai colocar Tribunal do Júri, e você vai colocar turmas recursais dos juizados especiais. Tá? Então, temos aqui Tribunal de Justiça, turmas recursais e o Tribunal do Júri. Vamos agora para 4 tipos de juízes. 4 tipos de juízes. Vamos ter o juiz, né? Os juízes de direito, tá? Vamos ter o juiz de direito. Vamos ter o juiz de direito auxiliar, juízes de direito auxiliar. Vamos ter os juízes de substitutos, tá? Vamos ter aqui os juízes substitutos. Esses caras aqui, eles fazem concurso público para juiz, tá? Eles fazem concurso público para juiz. Mas vai entrar um cara aqui que são os chamados juízes de paz. Esse juiz de paz, ele não faz concurso para ser juiz. Nós vamos ver o que ele vem a fazer aqui, o juiz de paz,
tá? Ele vai fazer casamentos, ele vai fazer acordos, conciliações, mas ele não é uma pessoa que fez o concurso para juiz, tá? Ele é uma pessoa que ele vai ser nomeado para o cargo de juiz de paz. Mas a lei chama ele aqui também de juiz de paz, por isso que a gente coloca aqui na categoria. Então já matamos aqui esses órgãos, 4 órgãos de juízes. E aí depois temos aqui os conselhos de justiça e temos a auditoria militar. Tá? Fábio, como é que fica isso aqui? Órgãos do Poder Judiciário do Amazonas estão aqui, ó. Órgãos do Poder Judiciário do Amazonas, ó, 3T, tá? 4J, tá? CA. Então, o macete 3T, 4J, CA. 3T, 4J, CA. Pronto. Esses são os órgãos, esses aqui são os órgãos, né? Coloca aqui coloca aqui a tela toda para eles, né? E a auditoria militar. Esses aqui são os órgãos do Poder Judiciário do Amazonas. São os órgãos do Poder Judiciário do Amazonas. Isso, pode diminuir aí para eles. Isso. Beleza, tá? Então esses são os órgãos do Poder Judiciário do Amazonas. Tranquilos aí? Muito bem. Tá? Então, 3T, 4J, CA são os órgãos do Tribunal de Justiça do Amazonas, tá bom? Muito bem, muito bem, muito bem, né? Subindo aqui, temos os juiz de paz, né? Temos aqui o juiz de paz, tá bom? São os órgãos do Tribunal de Justiça do Amazonas. Só para melhorar aqui a nossa tela. Pronto, para a galera ficar show de bola aqui. Ajeitamos aí. Estava meio tortinho, né? Muito bem. Para ficar bem legal, nós vamos colocar aqui umas caveirinhas, tá bom? Então, você vai colocar aqui umas caveirinhas e essas caveirinhas, elas são exatamente as questões da nossa prova, tá? Essas caveirinhas aqui eu separei, elas são exatamente as questões da nossa prova, tá bom? Primeira, então, aqui nós temos órgãos do Poder Judiciário do Amazonas. Quais são os órgãos? 3T, 4J, CA. 3T, 4J, CA. Beleza? São 3T, 4J, CA. São os órgãos do Poder Judiciário do Amazonas. Atualização aí 2017, 2018, tá bom? Quem tiver, se você encontrar com um concorrente teu que não tem essa atualização aqui, se ainda tiver lá isso que está arriscado, o que você vai falar para o concorrente? O que você vai falar para o concorrente? Fica calado, você vai ficar na tua, pelo amor de Deus, gente. Né? Concorrência. Quando você abrir a lei, ó, você vai pegar a lei do teu amigo, que vai estar estudando em outro cursinho, tá? Você vai estar lá pegando a lei dele, que vai estar estudando em outro cursinho. Quando você pegar a lei dele, se tiver esses órgãos aqui, se não tiver turmas recursais do juizado especial, você, meu Deus, a lei dele está desatualizada. Né? E você vai se tremer todinho. Você, meu Deus, a lei dele, né? vai te dar vontade de falar para ele que a lei está desatualizada. Você não vai falar. Você não vai... Ai, Fábio, é pecado. Deus não quer que sejamos assim. Não. Vamos lá. Deus te perdoa. Deus vai te perdoar. Pede perdão depois para Deus. Pede perdão, tá bom? Brincadeira, né? Brincadeira, né? Vamos lá. Vem aqui comigo. Então, vamos agora colocar umas caveirinhas aqui, tá? Então, esses são os órgãos do Poder Judiciário do Amazonas. Agora você vai colocar caveirinha número 1. Vamos lá? Caveirinha número 1. Caveirinha. Olha essa... Gente, quando aparecer caveira aqui nas nossas aulas, é para destacar e decorar isso aqui, tá bom? Caveirinha número 1. Caveirinha número 1, você vai anotar. Apenas lei, você vai colocar apenas lei. Apenas, somente lei poderá criar novos órgãos no Poder Judiciário do Amazonas.
lei, só lei. Na prova vai vir decreto, na prova vai vir ato administrativo. Só lei pode criar novos órgãos aqui no Poder Judiciário do Amazonas. Jamais decreto, jamais, tá? Vou até colocar aqui, ó, jamais decreto, jamais um ato administrativo, tá? Só lei pode criar novos órgãos no Poder Judiciário do Amazonas. Agora, nós vamos para um outro ponto ainda, tá? Você vai para um outro ponto ainda, né? Vamos à segunda caveirinha, caveirinha número 2. Vamos lá, caveirinha número 2. Isso, caveirinha número 2. Vamos subindo aqui. Pronto. Caveirinha número 2, vem aqui, caveirinha número 2. 2, pá, 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 pá. Essa caveirinha número 2 é top. Essa caveirinha número 2, falamos da 1, né? A 1, mediante disposição legal, ou seja, só lei, poderão ser criados outros órgãos na estrutura do Poder Judiciário do Amazonas, tá? Tá aqui, tá? Então, só lei aqui poderão criar outros órgãos na estrutura do Poder Judiciário do Amazonas. Apenas lei, tá bom? Vamos agora para o parágrafo 2º aqui, que é exatamente essa segunda caveirinha. Sempre que necessário adequada à prestação jurisdicional e sem importar aumento de despesa, o plenário do Tribunal de Justiça, mediante resolução, fixará a distribuição de competência dos órgãos previstos nesse artigo, podendo promover a sua redenominação e a redistribuição dos feitos em cursos nas comarcas, juízos e juizados, tá? Então, joga aqui a tela toda aqui para a gente fazer um esqueminha bem bacana. Então, você vai colocar aqui, ó. Começa nosso esqueminha, ele começa aqui. Primeiro, sempre que necessário para justiça. Tá? Sempre que necessário a justiça. Segundo requisito, sem importar aumento de despesa. Sem importar aumento de despesa. Olha aqui agora, galera. Olha aqui agora. Quem vai fazer isso? Aí você vai colocar aqui, ó. O plenário do Tribunal de Justiça. O plenário, é um órgão que nós vamos falar mais lá para frente. Tribunal de Justiça. Tá? O plenário do Tribunal de Justiça. Mediante resolução, isso aqui é importante, mediante resolução. Então, o ato que o tribunal vai fazer é a resolução. Tá? É uma espécie de ato administrativo. Pode fixar a competência dos órgãos do tribunal, pode fixar a competência dos órgãos do Poder Judiciário, né? Do Poder Judiciário. Pode, inclusive, promover a redenominação e a redistribuição dos feitos. Em curso. Tá? Da redistribuição dos feitos em curso. Tá dando para copiar? Tranquilos aí? Deu para copiar tudinho? Posso explicar direitinho? Vou explicar para vocês isso aí direitinho. Presta atenção aqui comigo. Vem comigo aqui. Tá?
Se o tribunal quiser, né, se o tribunal quiser, desde que seja extremamente necessário para o Poder Judiciário do Amazonas. E sem importar aumento de despesa. Isso aqui é muito importante, galera. O tribunal ele pode, utilizando o órgão que é o plenário do tribunal, o plenário é uma reunião com todos os desembargadores do Tribunal de Justiça, tá? Pode, mediante resolução, o plenário vai elaborar uma resolução, que é uma espécie de ato administrativo, fixar a competência de cada um desses órgãos que estão aqui em cima, tá? Cada um desses órgãos, a resolução pode dizer o que cada um desses órgãos aqui vai, né, ter de competência, tá? O que cada um desses órgãos vai ter de competência. Isso que está dizendo aqui a lei, isso que a lei está dizendo aqui, fixar a competência dos órgãos do Poder Judiciário. Redenominação, quer dizer, pode mudar o nome de determinados órgãos, né? Pode mudar o nome. Redenominação, mudar o nome. E redistribuir os feitos. Feitos é a mesma coisa que processo. Redistribuir os processos em curso, né? Então, fazer uma mudança de órgãos lá, de varas, por exemplo, e como é que vai se dar a distribuição, então, desses processos e que estão em andamento. Então, digamos que uma determinada comarca no interior foi criada uma nova vara, né? Foi criada uma nova vara, ou mudou de nome a vara, né? Como é que vai ser feita essa distribuição de novos processos para essa vara? Isso pode ser disciplinado por uma resolução, como está dizendo aqui a própria lei, num parágrafo 2º da Lei Complementar número 17. Tá? Da Lei Complementar número 17. Beleza? Então essa é a nossa segunda caveirinha. E aí vamos para a terceira caveirinha, tá? Deixa eu só subir aqui. Isso. Vamos para a nossa terceira caveirinha. E a terceira caveirinha aqui dessa nossa aula está exatamente no parágrafo 4º. Tá? Tá aqui no parágrafo 4º. Para assegurar o cumprimento e execução dos atos e decisões, poderão os órgãos do Poder Judiciário requisitar auxílio de força pública, devendo a autoridade a quem for dirigido o pedido prestá-lo, sem inquirir do fundamento da requisição, sob pena de responder por crime de desobediência. Coloca a tela toda aí para a gente fazer a nossa terceira caveirinha, tá? Vamos fazer aqui a nossa terceira caveirinha. A terceira caveirinha aqui. Fábio, essas caveirinhas que vão cair na prova? Sim, essas caveirinhas que vão cair na prova, tá? Então, ó, o requisito é possível o Poder Judiciário requisitar força aqui, ó, força pública. Então, o Poder Judiciário como um todo, o Poder Judiciário, ele pode requisitar força pública. Fábio, mas para que ele vai pedir força pública? Ele vai pedir força pública para duas situações. Primeira delas, assegurar o cumprimento de suas atos e decisões, né? Assegurar o cumprimento e executar dos seus atos e decisões. Atos e decisões. Então, se o tribunal ele quiser assegurar o cumprimento de uma decisão que ele tomou, por exemplo, digamos que o tribunal ele mandou reintegrar a posse de um terreno que foi invadido, tá? Ele mandou reintegrar a posse de um terreno que foi invadido. Nesse caso, o tribunal ele pode pedir força policial mesmo para auxiliar nessa determinação do tribunal, tá bom? Então isso que vem a ser a chamada força pública, será chamar outros órgãos para auxiliar o tribunal no cumprimento de suas decisões. Nesse caso aqui, a autoridade a quem for dirigido o pedido, né, devendo a autoridade a quem for dirigido o pedido prestar. Então,
essa autoridade que vai receber o pedido, a autoridade que vai receber essa requisição, a autoridade, olha o que a lei fala, deve prestar o auxílio, deve prestar o auxílio, deve prestar o auxílio, sem inquirir o fundamento, sem inquirir o fundamento. Fábio, o que é esse sem inquirir? A autoridade que recebeu o pedido do tribunal não pode colocar em questionar. Pô, por que eu vou ter que fazer isso, tribunal? Poxa, por que você fez isso? Por que você determinou isso, tribunal? Não pode. A autoridade que recebeu um pedido desse de força pública, ela tem que realmente cumprir, tá? E se ela não cumprir, sob pena de crime de desobediência, sob pena, né, sem inquirir isso, pode subir aí um pouco mais, sob pena de crime de desobediência. Sob pena do crime de desobediência. Tá? Beleza, beleza. Tá? Então, isso aqui que vem a ser essa parte introdutória aqui do Tribunal de Justiça, do Poder Judiciário do Amazonas, tá? Onde nós vimos toda a parte de órgãos do Poder Judiciário do Amazonas, tá? Vimos toda essa parte de órgãos do Poder Judiciário do Amazonas e essas 3 caveirinhas, tá? Isso aqui é o que mais é cobrado, esse início da lei aqui sempre é cobrado pelo tribunal, tanto essa parte de órgãos como essa parte aqui das 3 caveirinhas que nós acabamos de anotar, tá bom? Meus amigos e minhas amigas, essa foi a nossa primeira aula aqui, de legislação institucional do Tribunal de Justiça do Amazonas. É um grande prazer estar com vocês aqui nessa caminhada. Eu tenho certeza que nós, ao final do nosso curso aqui, nós vamos estar construindo, você vai se sentir um monstro, nessa parte toda aqui de legislação do Tribunal de Justiça do Amazonas. Eu garanto para vocês que nós vamos buscar gabaritar toda e qualquer questão dessa disciplina no nosso concurso, que se aproxima, tá bom? Um grande abraço e eu vejo você no nosso próximo encontro. Tchau!